Você quer saber qual é a cor da sua coragem? Vem aqui assistir que você vai entender do que eu tô falando. Vamos entender um pouquinho o dia de hoje, né? Com essa lua nova em Libra, com esse sol em Áries. Esse tal de rolê. Ai, por que o ano novo astrológico começou hoje, mas tipo, não tinha começado antes, né? Você falou em outra live que tinha começado lá quando o sol entrou em Áries, né? E por que você tá falando agora, Lê? Que o ano novo astrológico tá começando hoje, né? Domingo, dia 11 de abril. E o que tem a ver esse rolê, né? Da cor da coragem com o dia de hoje? Bom, vamos lá. Eu ia responder essa questão de qual é a cor da sua coragem nos stories. Porque foi a pergunta que eu trouxe ontem pra vocês refletirem, né? Mas aí, eu falei assim, gente, eu vou fazer trocentos stories, então é melhor eu já entrar numa live e a gente já faz todo esse gancho, né? Da questão da coragem, do sol em Áries, da lua nova hoje em Áries, né? E aí eu venho trazer as minhas reflexões, uma atualização energética astrológica. Vocês já pararam pra pensar, né? Qual que é a cor da tua coragem? Mas tipo, Lê, nunca parei pra pensar, eu nem sabia que coragem tinha cor, né? Como assim, né? Como assim? Como eu tava já explicando nos stories, a coragem, ela é uma sensação, tá? Ela é um sentimento, ela é uma emoção, ela é algo, ela é uma frequência. Gente, eu só tô tentando me organizar aqui, pronto. Ela é uma frequência, tá? Então, e a coragem, ela tá conectada com a nossa inteligência emocional, ela tá conectada com o nosso hemisfério direito do cérebro, que tá conectado literalmente com o nosso coração. Tanto que o radical da palavra coragem, né, C-O-R, core, tem a ver com todo esse nosso core do corpo físico, né, que tá estruturado, né, no chakra umbilical, no plexo solar, no chakra e no chakra cardíaco, né? Então, o abdômen e essa região aqui, a gente fala que é o nosso core de sustentação do nosso corpo físico, tá? Mas também do nosso corpo sutil. Então, coragem, na verdade, ele tem esse radical core, que é o que? Coração, que é chakra cardíaco, que é a inteligência, onde está a nossa inteligência emocional, que é de fato onde está ancorada a nossa segurança em nós mesmos para agirmos, tá? É aquele lugar dentro da gente que nós construímos por nós mesmos, tá? E que nos dá a nossa autossustentação para sermos quem somos, tá? É justamente a coragem, aquele lugar dentro da gente aonde foi necessário a gente desconstruir quem achávamos que nós éramos para construir quem almamente somos, né? É meio que como se fosse de fato a nossa segurança interna, né? E aí, quando a gente pensa em coragem, a maioria das pessoas se equivoca com impulsividade. A impulsividade em reagir a algo, né? Aquela impulsividade que eu tenho que tomar uma atitude rápida frente a algum estímulo externo. Isso não é coragem, gente. Isso é impulsividade. Isso é uma distorção do signo de Áries. Isso é uma distorção da energia de força de ignição do fogo, tá? Isso é uma distorção literalmente no sentido de que nós estamos tentando sair, que nós estamos saindo dessa vertente, tá? E indo para o outro polo, que é a coragem, que são o quê? Ações assertivas baseadas em ações reflexivas e não reações. Então, quando a gente fala de coragem, a gente tá falando de um espaço dentro da gente e é dentro do nosso chakra cardíaco, é lá dentro, tá? Do nosso mais profundo ser, que está estruturado essa frequência de cor. Por quê? Porque o oposto da coragem é o medo. São dois polos opostos, tá? E que, na verdade, o medo, ele gera impulsividade. Então, quando a gente começa a identificar qual é a cor da nossa coragem, a gente identifica o espectro de frequência, que é a cor do nosso medo, que conforme
a cor que vocês falam é a cor que está relacionada com o desequilíbrio do chakra. Percebe como tudo se conecta, né? E coragem requer coração, requer emoção no sentido de inteligência emocional, requer assertividade, requer organização, requer como é que eu vou dizer, reflexão, honestidade consigo mesmo, tá? Quando a gente identifica a cor da nossa coragem, automaticamente a gente está identificando qual é a cor do nosso medo. E automaticamente a gente está identificando qual que é o nosso chakra que está precisando de mais atenção, ou qual que é o chakra que a gente precisa trabalhar nessa encarnação, né? E isso vai muito de encontro com também o conhecimento do nosso mapa astrológico, né? E a coragem, ela é de fato um sentimento e uma emoção que ela está literalmente associada com a energia de Áries, que é a energia iniciadora, e que tem tudo a ver com o dia de hoje, com a lua nova em Libra, o Sol em Áries, Vênus, Mercúrio e Quirón em Áries. Hoje a gente está com 5 planetas em Áries, justamente promovendo essa reflexão de qual é a cor da minha coragem. Se eu estou na vibração de Áries impulsiva, que é aquela vibração imatura, infantil, que é aquela vibração de quebrar a cabeça, né? Ou se eu já estou indo para uma vibração, né? Saindo de um espectro de cores primitivas e subindo dentro da escala de espectro de cores para uma ação dentro daquilo que eu estou vendo no meu externo, para uma ação estratégica, para uma ação organizada, né? Para uma ação consciente e não uma reação. Quando a gente fala de qual é a cor da nossa coragem, a gente pensa basicamente, e eu sempre trago muito isso aqui, a questão do espectro do arco-íris, tá? O arco-íris, as frequências de cores que existem no arco-íris são as frequências que estão relacionadas, cada frequência com um chakra, tá? Cada frequência com um medo. Por isso, quando a gente fala de coragem, a gente nunca pensa na coragem, a gente pensa inconsciente no medo, porque é o oposto da coragem. E o medo, ele faz a gente ser impulsivo, que é o oposto da coragem. Então, quando a gente fala de coragem, a gente está falando de Áries, tá? A gente está falando justamente dessa energia iniciadora do zodíaco, que é o Áries, né? E é por isso que hoje, domingo, dia 11 de abril, é de fato o início do ano novo astrológico. Por quê? Porque a Lua e o Sol, eles estão conjuntos na constelação de Áries. A Lua traz as nossas sombras, a Lua traz o nosso inconsciente, a Lua traz a nossa polaridade feminina. E o Sol, ele traz a nossa luz, ele traz a nossa ação, ele traz o nosso impulso de ir para a vida real. Então, hoje, essas duas energias, elas estão em conjunção, se conectando e formando aquele símbolo de Yin e Yang que nós somos. Ou seja, hoje a gente está tendo um contato muito profundo com a nossa polaridade feminina, que é a Lua, as nossas sombras, nosso inconsciente, e com a nossa polaridade masculina, que é o nosso Sol. Todos nós temos essas duas polaridades, independente se você é homem ou mulher. Por quê? Porque são energias sutis e nós somos formados a partir de uma dualidade das energias sutis, que é o Yin e o Yang, que é o masculino e o feminino, que é a nossa ânima e o nosso ânimos, tá? Quem já fez o livro astrológico comigo sabe muito bem essa questão dos termos que eu utilizo das polaridades, né? Deixa eu ver. Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia, Elcio, sejam bem-vindos. Então, hoje, e aí a gente tá com Vênus, né? Vênus é uma polaridade feminina dentro do nosso mapa. Mercúrio é uma polaridade híbrida, tá? E que ele, na verdade, ele assume a polaridade do signo que ele está. Então, como Áries é uma polaridade masculina, então Mercúrio assume uma polaridade masculina.
E Quiron também é um híbrido. Ele assume muito também a energia do signo que ele está. Então, no momento, Quiron está em Áries. Então, percebem que o dia de hoje a gente está trabalhando muito com esse equilíbrio mesmo das polaridades dentro da gente, mas com uma ênfase na cura do nosso masculino ferido. Nós estamos passando por uma cura muito sutil dessa polaridade da energia masculina dentro da gente, que é o nosso ânimos, que é a nossa energia yang, e que este parâmetro ele vem da construção da figura do nosso pai na nossa vida. Então, quando a gente fala de coragem, quando a gente fala de Áries e quando a gente fala do dia de hoje, a gente está falando desse entrelaçamento sutil. Qual é a cor da sua coragem? Quando a gente consegue identificar a cor da nossa coragem, a gente consegue identificar o nosso medo, a gente consegue identificar qual é o chakra que está relacionado com isso, a gente consegue identificar qual é o papel do nosso pai na nossa vida. A gente consegue refinar a partir do que nós estamos nos construindo e a partir do que é necessário que a gente vá se desconstruindo para construir quem somos, né? Então, o dia de hoje, e a gente vem trabalhando muito isso aqui, né? No meu Insta e nas lives, e eu entro muito para falar às vezes de supetão, porque muitas coisas elas são canalizadas, né? Vocês sabem disso. E essa última semana veio muita canalização, porque foi uma semana de depuração muito intensa, né? Foi uma semana onde a gente expurgou muitas coisas, onde nós tivemos muitas catarses emocionais, justamente relacionado com a nossa polaridade masculina ferida. Onde justamente nós acessamos aquele pontinho do nosso coração onde tem o medo e é o medo que cerceia a nossa coragem. Então, essa semana foi uma semana muito intensa de depuração. Vieram muitos insights, vieram muitas canalizações, né? E uma delas é justamente para vir falar sobre vocês, sobre essa questão da cor da coragem, sobre essa questão de como que a gente vai conseguir oitavar a energia de Áries na nossa vida, né? Porque dentro da astrologia, eu sempre vou falar isso, tudo é cíclico e tudo é passado energeticamente de uma forma muito sutil, tá? Sempre há uma sutileza entre uma energia e outra. Dificilmente uma coisa é muito de supetão, tá? Existem supetões, né? Mas isso se confere mais a alguns planetas pessoais, tá? Quando a gente fala de mudança de signo, né? A gente faz uma transição. Então, a gente estava saindo de uma lunação de peixes, tá? A gente estava saindo de um processo de inconsciente muito grande, tá? Vindo muita coisa à tona, vindo muita cura relacionada ao nosso masculino, porque Quiron tá em Áries e vai continuar, tá, gente? Esse ano de 2021, ele é um ano que ele é regido pela Vênus, eu já vou falar, e vai trazer muita essa questão da nossa cura, da nossa polaridade masculina, tá? Por quê? Porque é através da polaridade masculina que a gente identifica a cor da nossa coragem, que a gente tem a coragem de ir para o mundo, porque a gente se sustenta dentro da gente. Percebem? Bom dia, Sam. Bom dia, Tamires. Bom dia, Jéssica. Então, o fechamento, né, de 2020, ele veio uma energia muito depurativa da lua minguante, né? Quando a gente entra com o sol em Áries, no dia 21 de março, a gente vem de uma lua minguante em Câncer, depurando muitas memórias afetivas relacionadas à nossa infância, relacionadas à nossa construção de persona, né? E aí a gente fecha esse ciclo de início de lua minguante em Câncer em lua minguante em Capricórnio. Percebem? Gente, desculpa, a gente começou na lua cheia em Câncer, a gente transbordou em Libra e a gente finalizou na lua minguante em Capricórnio. Bom dia, Paula, sua linda!
Então, nós viemos nessa lunação de peixes, né? Nessa entrada de sol em Áries em 21 de março, numa depuração muito grande de muitas memórias emocionais relacionadas ao passado, relacionado a pai e mãe, relacionado principalmente à nossa polaridade masculina ferida, que tem a ver com o nosso pai, que tem a ver com a nossa estruturação de psique, o ânimos relacionado ao pai. Por quê? Porque a gente precisou chegar no dia de hoje, no dia 11 de abril, com minimamente isso claro para dentro da gente, dentro da nossa psique. Por quê? Porque se a gente não tem essa clareza dessas polaridades e das nossas dores relacionadas a essas polaridades, a gente não consegue esvaziar o nosso copo, fazer aquele espaço quântico que eu sempre falei, que tá na live anterior, para a gente poder encher esse espaço com aqueles nossos sonhos, com o nosso sonho. Por quê? Porque a gente tá cheia de líquido de outras pessoas. E a alunação de peixes, essa transição agora para a alunação, que nós vamos entrar numa alunação de Áries, né? Ou seja, a gente vai entrar novamente, nós vamos entrar num ciclo de força propulsora e iniciadora dos nossos verdadeiros sonhos, porque a gente já esvaziou nosso copo, tá? Num ano muito, muito intenso, no sentido de que mesmo que o externo esteja o caos que está, e isso vai continuar, tá, gente? Porque isso é um processo kármico do nosso país, é um processo kármico do Brasil, tá? Mas não necessariamente a gente tem que se contaminar com isso, tá? São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, quando a gente passou pela essa transição, e aí na semana passada, no domingo passado, né, Mercúrio, ele entra em Áries, tá? Bem num domingo de Páscoa, bem num momento de renascimento de novas formas, pensamentos, né? Bem num momento de lua minguante em Capricórnio, né? A gente fazendo toda essa depuração, gente. Esse ano, esse fechamento de ciclo, esses 3 primeiros meses do ano, eles estão sendo muito mágicos, porque a gente está tendo a oportunidade de depurar muita coisa, seja por bem ou seja por mal, né? Por isso que o domingo de Páscoa ele foi muito intenso, né? Porque foi necessário a gente fazer essa depuração, foi necessário a gente ficar em casa, literalmente, não se encontrar com ninguém. Por quê? Porque algumas datas festivas do calendário gregoriano a gente distorce totalmente para o ponto de vista comercial. E na astrologia, o domingo de Páscoa, ele tá ligado com esse movimento da lua Câncer Capricórnio, transicionando pela alunação de Peixes e entrando em Áries. É renovação total, gente. Só que como a gente está desconectado da nossa alma, a gente entra no calendário gregoriano, a gente se perde nisso. E o que está acontecendo atualmente é que a gente está retomando todo esse conhecimento da astrologia dentro da nossa vida. Então, assim, o Mercúrio, quando ele entra em Áries no domingo passado, ele vai iniciar uma nova visão, mais madura junto com os outros planetas pessoais que também estão andando junto com o Sol. Que eu já falei isso na live anterior, tá? Tá salva a live anterior, eu não vou aprofundar nisso aqui, tá? Então, esse chacoalhamento que a gente está tendo tá trazendo, e hoje a gente se questiona muito, e é importante a gente se questionar, né? Que nesse um ano que a gente viveu do Sol e Lua em Áries do ano passado até hoje, o que foi desafiador, né? O que te levou ao aprendizado e aperfeiçoamento da sua jornada no autoconhecimento? O que você aprendeu nos últimos 12 meses? Você lembra das suas escolhas do ano passado? Mais ou menos dessa mesma época? Você tem uma agenda, um caderno, onde você escreve os seus sentimentos, pensamentos? É importante, gente, a gente se conectar com a nossa cronologia da nossa história, tá? Por quê? Porque se a gente não honra a nossa própria história, a gente fica preso em ciclos do passado que ainda ficam remoendo a gente agora. E aí a gente não solta. E aí os nossos desejos, nossos sonhos não se realizam porque não tem espaço vazio.
É necessário a gente fazer espaço vazio na nossa vida. É necessário a gente criar o vácuo existencial para que esse vácuo existencial seja preenchido com uma nova energia que está se iniciando hoje. Bom dia, Maria! Bom dia, Anitta! Sejam bem-vindas. Então, quais sementes que você plantou no ano passado, mais ou menos nessa mesma época, tá? E que está colhendo os frutos agora? Você tá gostando do que você tá colhendo agora, do que você plantou ano passado? O que você mudaria? Qual fruto você quer colher o ano que vem, quando o Sol entrar em Áries de novo? Tá? É isso que a gente está refletindo no dia de hoje, né? É isso que a gente está refletindo essa semana. E é isso que hoje a gente se aprofunda muito nisso, porque o Mercúrio em Áries, ele tá trazendo essa capacidade elevada da potência de ação e de coragem de Áries pra gente entrar dentro do nosso coração e avaliar com honestidade se o que você plantou o ano passado, você tá gostando de colher os frutos de hoje. Gente, eu vou dar um exemplo do que eu tava vendo. Eu sempre anoto tudo. Isso vocês já sabem, né? A Maria, você sempre falando algo incrível. Gratidão. Então fica por aqui. Quero ver coraçõezinhos subindo, hein, gente? Então, assim, quando eu falo pra anotar, gente, é literalmente voltar a ter uma agenda diário. Quando a gente era adolescente, a gente tinha diário. Eu tinha muitos diários. E escrever no diário, conversar com o diário, porque na verdade você está conversando com você mesma, você está colocando a tua história ali. E não existe coisa mais importante nesse mundo do que a tua história. Quando você se toca disso, que através dos seus próprios relatos que você atinge a automaestria, vocês vão começar a escrever, gente. Então, assim, nesse reflexo que eu tava fazendo, então, assim, olha, eu anoto tudo. Eu tinha um planner do ano passado, mas hoje eu já tô fazendo diferente, tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó, eu até arranquei a página, porque essa página eu vou colocar dentro das minhas anotações desse ano que eu vou fazer pra eu rever o ano que vem. Por quê? Porque eu sei que dentro do meu mapa, eu tenho um ciclo importante de Marte, tá? Marte, ele volta na posição natal a cada 2 anos. Então, quando eu chego nesse momento de Sol em Áries, de Lua Nova em Áries, e sempre dentro do eixo Áries e Libra no meu mapa, tem um impacto muito grande no meu mapa astrológico pessoal, tá? De planeta, isso é um planeta pessoal. Cada um de vocês vai ter um planeta pessoal que faz esse impacto a longo prazo na tua vida. Por isso que é importante conhecer o seu mapa astrológico. Então, e aí no meu mapa, eu tenho o meu signo de Marte, eu acho que eu já falei isso, tá? Em Libra. Ele não gosta de ficar em Libra, mas ele tá na casa 1, que é onde ele gosta de ficar. Então, a minha energia ariana, o meu Marte, a minha polaridade masculina, a minha polaridade Yang do meu mapa, ela tem uma tendência muito impulsiva, destrutiva de bater a cabeça. Só que através do autoconhecimento, eu vou ajustando este meu Marte para eu entrar na vibração da coragem. Percebem? Então, o ano passado... E aí, essas anotações eu sempre faço muito, porque eu tenho uma mente muito dinâmica, gente. Eu tenho Mercúrio em Aquário, em casa 5. Casa 5 é o nosso self. Então, assim, eu gosto de escrever. Eu tenho o meio do céu em Gêmeos. Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto de comunicar. Então, eu escrevo sempre com muita profundidade, né? E aí, só pra vocês terem uma noção, do ano passado, nessa lua nova, né, que é exatamente a lua nova de hoje, olha o que eu coloquei. Quais que eram as intenções para o meu novo ciclo? Ancorar a polaridade equilibrada de Libra para que o fogo cardinal de Áries não me queime mais, e sim me movimente rumo ao meu lugar energético neste mundo, rumo ao chakra estrela da alma. Gente, é claro que
esses termos que eu utilizei são os termos de uma astróloga que conhece o próprio mapa. Vocês não precisam utilizar esses termos, tá? Basta vocês utilizarem os termos que mais aquecem o seu coração, mas vocês têm que ser claros. Percebem? Vocês não podem dar informações para o universo de forma vaga, sabe? Vocês têm que colocar a frase, vocês perceberam? É uma frase bem fechada que eu coloquei. Eu não deixei viés na minha intenção. Por quê? Porque se a gente deixa viés, o que que acontece? Os elétrons, né, que estão em volta da gente, eles são movidos por vibração. Quando a gente emite uma vibração, eles vão se juntando e aí eles colapsam para fazer a materialização e a cocriação, tá? Isso é a cocriação, tá? Só que se você escreve frases, se você intenciona coisas vagas, por exemplo, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero isso. O que acontece? Os elétrons, eles vão pegar a frequência vibratória que você está de emoções e vão seguir aquele caminho. Por isso que é importante você saber qual é a cor da tua coragem. Para saber qual que é o teu medo e mudar a frequência do medo. E mudar a frequência disso. Então, vocês... Claro, gente, vocês não precisam escrever em termos técnicos. É que e vejam o que aconteceu. Eu fiz essa intenção o ano passado. 24 de março de 2020. E aí, o que aconteceu durante esse meu ano de lá pra cá? Eu consegui tudo isso aqui que eu quis, que eu intencionei. Eu ancorei a polaridade equilibrada de Libra, eu estou ancorando essa polaridade equilibrada de Libra, né? Então, eu estou ancorando toda essa intenção. Só que pra gente ancorar, a gente precisa limpar. Toda vez que a gente pede uma coisa, gente... Vocês podem ter certeza que primeiro o universo vai ter que limpar, o universo vai ter que fazer você ter um espaço vazio em nível quântico para você poder ter aquela coisa que você desejou. E isso pode acontecer de 3 formas. Ou acontece imediatamente, ou acontece algum tempo depois, ou acontece algum tempo depois de uma forma melhor. O que acontece é que como nós estamos desconectados da nossa essência e da nossa vontade, poder e desejos, quando acontece, a gente não relaciona com aquele pedido que a gente fez. E aí a gente fala assim, mas que porra tá acontecendo? Eu não pedi isso. Sim, você pediu. Percebem? O dia de hoje, ele tem uma intensidade de intencionar algo que seja da sua alma. Quando eu escrevi exatamente isso, gente, eu estava passando pela minha noite escura da alma e foi exatamente o dia. Prestem bem atenção. Esse dia 24 de abril, desculpa, esse 24 de março do ano passado, foi exatamente o dia que eu voltei para a minha cidade natal. Porque eu ia embora do país e aí fechou fronteira por conta da pandemia. E eu já tinha vendido todos os móveis da minha casa, meu carro. Eu já contei essa história pra vocês. Então foi exatamente o dia que eu iniciei um novo ciclo na minha vida em nível quântico. Eu dei um impulso de vida com o meu coração. Na minha mente seria assim, que eu queria que a pandemia passasse rápido para poder ir embora pro Canadá. Vamos dizer assim. Na minha mente, eu não teria tido uma assertividade intencional de pedir com o coração. Eu estaria na polaridade distorcida de Áries, que é o quê? A impulsividade, que é o ficar batendo a cabeça, que é o ficar quebrando a cabeça, que é o rolo compressor, que é o ego, que é querer tudo daquele jeito, do seu jeito na mesma hora, que é colocar o desejo, não a vontade e poder.
Então, o dia de hoje e um Áries elevado, e é isso que eu venho trazendo muito pra vocês, porque eu já passei por esse processo de ter um Áries, né? A energia de Áries, apesar de eu não ser ariana, tá, gente? Todo mundo tem todas as energias dentro do mapa, tá? Todo mundo tem todas as energias. Eu sempre falo isso e sempre vocês vão sempre cansar de me ouvir falar sobre isso, tá? Deixa eu só... Então, o que acontece? Hoje, quem tem... Deixa eu só ver, gente. Só um minutinho pra... Tá acabando a bateria. Um segundo. Pra não dar... Pra não bugar, né? Igual. Então... Ai, gente, agora vamos precisar... É que assim, gente, vocês sabem que eu entro em live e não programo nada, né? Tipo, eu simplesmente entro e venho falando, né? Então, assim, eu não me arrumo nada aqui, eu vou arrumando ao longo como é que eu falo? Da conversa. Então, o que eu tava falando mesmo? Tá. A energia do dia de hoje, gente. Só um minutinho. Vocês aguentam aí, não briga comigo não, tá? Só pra eu acertar aqui, pronto. Senão, às vezes acontece igual aconteceu da outra vez que eu falei. A live não ficou salva, mas eu também não sei como que eu achei aquela outra live, gente. Só sei que eu achei, pronto. Ai, deixa eu tirar que eu não gosto desses... Eu gosto desse filtro, mas eu não gosto das coisinhas que vem dele. Fica aqui do ladinho. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Caiu. Gente, vida real, tá? Aqui nada é produzido. Então, assim, eu venho trazer essa questão de Áries, por quê? Porque é muito do meu processo, tá? Eu não venho trazer aqui pra vocês um processo ao qual eu não passei ainda. E olha que eu já passei por vários processos da minha vida, gente. Vocês não têm noção nessa carinha aqui que vos fala, tá? Vocês acham que eu sou novinha, né? É bom porque o ascendente em Virgem rejuvenesce, gente. Bom, então vamos lá. A gente tá falando aqui, vamos começar então, a gente tá falando aqui, ó, de uma coisa que nós chamamos de oitavação de Áries, tá? Que é um nível mais sutil da frequência de Áries, tá? Que tem a ver com o nosso autoconhecimento, tá? O signo do zodíaco, o zodíaco em si, ele é uma aspiral de tempo e espaço, tá? No zodíaco e na astrologia, o tempo não é linear, tá? Ele é um tempo espiralado, tá? Então, o que acontece? A gente tá aqui, aí, o que acontece? Faz uma espiral. Fez uma espiral aqui, acessa por um buraco de minhoca, tá? A sua linha de tempo, aquele espaço-tempo de abril do ano passado, onde estávamos mais ou menos nessa mesma configuração astrológica, certo? Aí você vai espiralando, pá, 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 pá. O ano que vem, de novo, mais ou menos nessa mesma época, você vai passar pela mesma espiralação de tempo e espaço, vai abrir um buraco de minhoca e vai acessar o dia de hoje. E assim a gente vai, ó, subindo. Tá? Isso é a espiralação das energias do zodíaco. Isso como é que eu vou dizer? O processo de autoconhecimento pela astrologia, tá? Bom dia, Dani! Bom te ver por aqui. Então, é isso que Saturno, ele nos ensina. Só que o papo de Saturno e a espiralação de Saturno é para uma outra live. O que vocês precisam entender? Que a cada ano, tá? Quando os signos eles entram, e aí a cada ano, quando a gente entra na lunação do respectivo signo, e vocês sempre vão me falar isso, lunação é quando tem a conjunção de Sol e Lua, ou seja, Lua nova no signo de Áries e Sol em Áries. Pá! Casamento das polaridades masculina e feminina, entrelaçamento quântico, tá? E Yang, que te joga numa espiral, num buraco de minhoca, para o ano passado, tá? Às vezes, dependendo essa espiralação de tempo, te joga para mais para trás também, tá? Porque aquele tempo de mais para trás também em algum momento espiralou ali, então encontra com essa linha de tempo de hoje. É meio maluco, tá, gente? Eu espero que vocês estejam entendendo. E aí você acessa, às vezes, tipo no dia de hoje, 3 linhas de tempos diferentes da sua vida de 3 anos.
diferentes. Por exemplo, tá? Que é o que tá acontecendo comigo, tá? Nesta última semana, eu espiralei o meu tempo para 2 anos atrás, para 2019, que foi quando eu voltei do Canadá e entrei no meu processo de noite escura da alma, que teve uma abertura quântica. Então, essa espiralação, ela te joga energeticamente para algum período. Não é às vezes para onde você quer, tá, gente? Ela te joga por quê? Porque puxa frequência. O ano que vem, quando a gente estiver mais ou menos nessa lunação de Áries, também vai ter essa mesma espiralação e aí vai te jogar ou para esse ano agora ou pro ano passado, enfim, whatever. A gente nunca sabe para onde o tempo vai jogar a gente nessa espiral. Por quê? Porque essa espiral a gente não domina. Ela é uma espiral quântica que joga a gente pro momento que a gente precisa aprender, trazer aquilo para ressignificar, tá? E aí, por exemplo, quem tem muita energia forte de Câncer e Capricórnio no mapa, que nem eu tenho Lua em Câncer, gente. Eu tenho nada mais, nada menos do que a minha simples Lua em Câncer, tá? Então, quando a gente tem o eixo Câncer Capricórnio forte no mapa, e eu tenho Vênus em Capricórnio também, né? Então, eu tenho uma oposição de Vênus e Lua. Então, eu tenho tanto a minha Lua muito forte em Câncer, quanto a minha Vênus muito forte em Capricórnio, tá? Então, quem tem eixo Câncer Capricórnio consegue ser jogado mais assertivamente nesse looping temporal de espiralação do tempo pelo zodíaco, tá? É claro que isso dá pegadinha, tá? Porque você fica muito preso às vezes ao passado e querendo reviver aquela sensação positiva ainda, né? Então, tem a facilidade do eixo Câncer Capricórnio, mas tudo tem o viés, tá, gente? Assim como a gente tá falando de Áries e tentando... E eu tô trazendo a espiralação da oitavação da energia de Áries. Porque ninguém que tá aqui tá mais brincando no rolê, gente. Quem tá aqui assistindo esse vídeo é porque não está mais...